Seja muito bem-vinda, Fê. Então vamos começar. Fernanda, qual foi o primeiro capítulo da sua história com o Educandário? Olá, Marcela e Lorena. Eu estou muito feliz, muito agradecida por participar desse projeto tão lindo, o Conecta 90, um projeto que conta a história do Educandário através de muitas histórias. E a minha história, né, a história da Fernanda, iniciou lá em 2008. Em 2008, através de uma prima minha que trabalhava aqui, a Rejane. Ela me convidou para conhecer o Educandário e eu vim, né, para uma entrevista para auxiliar de sala. Aí conversei com a Cleia, né, uma pessoa muito especial que já me acolheu, me deu essa oportunidade. Então, né, em 2018, aos 19 anos, comecei a minha jornada no Educandário como auxiliar de sala. Cite uma característica sua que nasceu ou se fortaleceu durante sua trajetória aqui. Olha, uma característica minha é o amor pela educação. Né? O amor pela educação, porque realmente, de fato, a educação não era a minha primeira escolha, né, na minha carreira profissional. E eu fui me descobrindo, né? E o amor é o que ficou e é o que me leva, né, nessa linda jornada, nessa missão de educar. Compartilhe alguma lembrança ou história que te marcou. A história, são muitas histórias, né? Nossa, quantas histórias. É difícil pensar numa história, mas a primeira turma, né, como professora, é algo que realmente fica muito latente na nossa memória, né? Quando a gente inicia na educação, a gente começa a ter esse sonho, né, de ser professora. Quando as crianças começam a chamar a gente de prof, né, isso vai deixando a gente assim tão emocionada, tão realizada, que a minha primeira turma é algo que vai ficar, que sempre estará no meu coração, na minha memória, né? Então isso me marcou muito, assim. Sim, na época era chamada de terceiro período, que é o grupo 5 de hoje em dia. Né? São crianças de 5 para 6 anos, é a última turma da educação infantil. Fernanda, agora nos conte sobre como é desenvolver seu trabalho de coordenação na base mais importante, que é a educação infantil. É uma responsabilidade tanta, né? Como você mesma colocou, Marcela, é uma base importante, né? A primeira infância é a fase mais importante, é a fase mais linda da história de um ser humano. Né? Ali na primeira infância, onde realmente é desenvolvido o ser, né, na sua integridade, na sua inteireza, é onde constrói os vínculos afetivos e é onde a gente vivencia as experiências que ficam marcas para toda a nossa vida. Né? Então, é uma fase de muita responsabilidade. Né? Então, atuar, né, com a primeira infância precisa realmente ter muito respeito, né? E a gente precisa cuidar e proteger a primeira infância. Então, eu me sinto muito realizada, né, e privilegiada de atuar com essa fase da vida do ser humano. O que é a primeira infância para Fernanda? A primeira infância é a fase mais linda da vida da pessoa, né? A nossa fase mais linda da vida. E na primeira infância é onde a gente descobre o mundo, é onde a gente cria vínculos, cria laços. Né? Na primeira infância a gente brinca, a gente se desenvolve, né? A gente
tem muita pureza, né, nessa fase. Então, essa leveza, né, essa alegria com que a gente lida com a vida na primeira infância é o que mais me encanta. Que tipo de adulto você acredita que estamos ajudando a formar quando respeitamos verdadeiramente a infância? De certa forma, um adulto humanizado, né? Quando a gente respeita a primeira infância, a gente entende que somos uma alma humana falando com outra alma humana, né? Então, ali existe amor, existe respeito, existe oportunidades, né? Então, a primeira infância é isso. Se você pudesse voltar ao passado, o que diria para Fernanda em seu início aqui? A gente tá curiosa! Ai, que pergunta difícil. Ó, vocês arrasaram nessa pergunta, hein? Muito difícil. Vou até tomar uma água para eu pensar um pouquinho. Me ajudar a pensar, porque... Bom, o que a Fernanda diria? Que a Fernanda é muito orgulhosa, né? Que a Fernanda é uma pessoa forte, que vai conseguir realizar, né, os seus sonhos, que vai conseguir, né, atingir as suas metas através da bondade, né, através do respeito humano, e que ela nunca perca o seu princípio, que ela nunca perca a sua humildade, né? Então, é isso, assim, é desejar o melhor sempre, né? Bem, pessoal, que pena. Chegamos ao final da nossa entrevista com a Fê. Fê, queremos agradecer a sua participação. Foi muito maravilhoso. Até breve, galera. Esperamos vocês no próximo Conecta 90. Tchau! Estamos aqui falando na primeira infância, essa fase tão importante na vida do ser humano. Estamos no mês de agosto. O mês de agosto é o mês verde, o mês da primeira infância, onde a gente precisa refletir ainda mais sobre o nosso papel, né, em relação a essa fase que é essencial na vida do ser humano. O educandário, ele tem um papel fundamental, porque o educandário atua com a primeira infância, né? O educandário atende na primeira infância 420 crianças e em período integral, e todos os dias a gente tem esse compromisso, né, com essas crianças que estão aqui conosco. Esse compromisso de formar essas vidas, né? Seres íntegros, seres que vão realmente viver a sua plenitude, ter uma vida digna, uma vida de respeito. E o respeito é a prioridade que nós temos aqui com as nossas crianças, né? Respeitar a infância, né? Entregar uma infância cheia de bondade, né? Uma infância cheia de aprendizado, uma infância feliz, é o que o educandário busca, né? Todos os dias na sua prática. É uma responsabilidade, né, muito grande que nós temos, e essas oportunidades que a gente coloca aqui, né, no dia a dia das crianças, viver, né, a natureza, viver o meio ambiente, né, para o seu desenvolvimento, conviver, né? A convivência, ela é fundamental, né, para a nossa vida. Conviver, brincar, descobrir, explorar, né, ser pesquisadores da vida, pesquisadores desse mundo. Nós oportunizamos que, de fato, a criança ela consiga se descobrir nesse mundo, né, e se respeitar e respeitar o outro. Então, é um papel fundamental e essencial, né, que nós temos
no educandário, né? Por isso, cuidar e proteger a infância é o papel de todos, do Estado, da escola, das famílias. Então, famílias, aproveitem essa fase da vida, essa fase que é única, essa fase que vai ficar, essa fase que vai deixar marcas, né, das vivências que vocês forem ter com a infância, com a sua criança. Aqui no educandário, nós temos esse papel e esse privilégio, né, de contribuir para a formação dessas vidas que estão conosco. Mas essas vidas, elas estarão com a sua família por inteiro, né? Uma vida eterna. Então, aproveitem muito essa fase que ela é única e ela fica na nossa história.